do nosso curso Como Fazer um Plano de Marketing. Aula 1 que vai tratar sobre planejamento de marketing eficiente. O que é marketing? Marketing é um conjunto de atividades que visam atrair, conquistar e reter clientes para a empresa crescer de modo ordenado, seguro, etc. Então essas atividades quais são? São pesquisa, desenvolvimento do produto e gestão dos produtos todos da empresa, é a parte de comunicação, propaganda, publicidade, promoções, é a parte de vendas e distribuição e a parte de pós-venda, os serviços de pós-vendas que ajudam a segurar o cliente. Então, o plano de marketing contempla essas atividades todas. Em algumas empresas contempla mais atividades, em outras empresas contempla menos, dependendo da circunstância. Tem empresa, por exemplo, em que o plano de marketing não vai tratar de produto, porque o produto já vem pronto lá de fora, já está formatado, já está com preço certo e assim por diante. Então, este curso de planejamento de marketing vai mostrar como você organizar o processo lá na empresa e como fazer o planejamento de marketing em si. Planejar, o que é? Planejar, na verdade, é analisar a situação, tomar decisões e programar atividades para atingir aquilo que nós desejamos. Isto é planejar. Então, o planejamento de marketing ele vai trazer vários benefícios para uma empresa. Primeiro, ele vai ajudar as pessoas a refletirem, pensarem, a buscarem o certo, os comportamentos mais certos para preservar, conquistar, fazer, ampliar a clientela. 2, ele vai permitir a coordenação dos esforços, porque ele vai juntar pessoas de diferentes áreas, então ele agrega os esforços e vão todos num rumo só. 3, ele vai permitir o aprendizado, porque planejando a gente aprende, vai aprendendo, vai vendo as consequências daquilo que a gente fez e vai aprendendo no processo. E ele vai permitir que os resultados dos investimentos sejam os melhores possíveis. Condições de eficiência para o planejamento. Que haja um conhecimento adequado de marketing, que haja um conhecimento adequado do mercado, que haja disciplina, fazer os planos e efetivamente seguir os planos, e que haja envolvimento do pessoal. Então, este curso aqui, ele tem um e-book, que é um e-book completo de marketing, vai dar uma visão ampla, geral e total de marketing, e por meio dessa visão você faz uma ideia suficientemente boa para partir para um planejamento de marketing mais com o pé no chão, mais ordenadamente. Então este e-book vai ser de fundamental importância, embora ele, na última parte, ele vai tratar só de planejamento de marketing, mas ele tem as partes anteriores em que ele fala do marketing como um todo. Então é fundamental que você leia o e-book que está lá. Muito bem. E como organizar o planejamento de marketing numa empresa? Em primeiro lugar, planejamento de marketing, para ser eficiente, ele tem que ser em grupo. No caso, se não houver um grupo, fazer o quê? Né? No meu caso, por exemplo, eu tenho uma operação de negócios na internet e eu sou sozinho, eu não tenho mais ninguém, eu não sou uma organização, sou eu e ponto final. Então eu sou obrigado a fazer meus planos sozinho, né? Agora, na empresa, não, se você tem uma equipe, a equipe tem que ser composta uma equipe para planejamento, porque assim é muitas vezes mais eficiente. 2, o planejamento tem que ser levado numa perspectiva anual. O que nós queremos neste ano, como é que vai ser, como é que não vai ser, quais são os objetivos nossos e como nós vamos fazer para atingir esses objetivos. Ele, além da perspectiva anual, ele tem que ter um acompanhamento mensal, porque à medida que eu vou realizando as atividades de marketing, eu vou acompanhando e vou vendo o que está no caminho certo, o que está desviando, o que eu devo corrigir, o que eu devo seguir em frente. E ele deve ser baseado em boas informações, a tal de inteligência de mercado. Se eu não tenho muita informação hoje, não há problema, eu devo começar a planejar de qualquer jeito, porque o planejamento vai me induzindo a buscar melhores informações cada vez mais, eu vou ficando cada vez mais inteligente e usando cada vez mais inteligência de mercado. Então, o planejamento vai precisar disso. Então, eu começo a fazer planos não tão brilhantes, mas à medida que eu vou evoluindo, eu vou fazendo planos cada vez melhores. É fundamental que neste curso aqui você leia o e-book. O e-book ele é curto, direto, objetivo e ele vai trazer aquilo que você necessita para fazer um bom plano de marketing, ok? Vamos então às nossas próximas aulas.
planejamento? Planejamento é analisar a situação, tomar decisões e programar atividades. Isso é planejamento. Planejamento de marketing é isso também. Analisar a situação, tomar decisões no marketing e programar as atividades de tal maneira que eu atinja aquilo que eu estou pretendendo atingir. Então vamos falar do roteiro para o planejamento de marketing. O roteiro é muito importante. Tem que ser um roteiro simples, tem que ser um roteiro objetivo, direto e que facilite o nosso trabalho. Um roteiro complicado não vai facilitar o nosso trabalho. Vamos fazer um roteiro simples e aí o conteúdo, sim, um conteúdo de boa qualidade, pensado, refletido, etc. Muito bem, os roteiros de planejamento eles são muito simples. Esse tipo de planejamento é chamado planejamento estratégico, ele trabalha com incerteza. Os planejamentos de marketing são planejamentos estratégicos, quase sempre, porque eles trabalham com muita incerteza. Nós não sabemos como o mercado vai reagir, nós não sabemos como o consumidor vai reagir, nós não sabemos como a concorrência vai reagir aos nossos planos. Então são planejamentos estratégicos, eles têm um roteiro simples. Nós dissemos que planejamento é análise, decisão e programação. Então, análise, nós vamos fazer a tal análise SWOT. Vamos falar já sobre o que é isso. A análise SWOT, quase sempre nos planejamentos de natureza estratégica, ela está presente. Decisões, quer dizer, análise, decisão. Agora, decisão, o que são as decisões do planejamento de marketing? É definir objetivos e definir estratégias, como atingir esses objetivos. Vamos falar já já. E por fim, programação, programar as ações, ou seja, fazer planos de ação, que vão dizer quem faz o que e quando. Então, análise SWOT. Vamos falar primeiro então da parte 1, que é a análise. Análise SWOT. SWOT é porque tem as iniciais das palavras em inglês, que são Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats. Strengths, forças, diz respeito às forças que a empresa tem, que é o que o marketing da empresa tem, aquilo que é seguro, bom, vantajoso deste marketing aí da empresa. Então, strengths, forças, weaknesses, fraquezas, opportunities, oportunidades, threats, ameaças. Então, forças e fraquezas são coisas internas de uma empresa, de uma área qualquer lá da empresa. Então, forças e fraquezas. Nós vamos analisar as forças e fraquezas e também vamos analisar oportunidades e ameaças, que são coisas externas, aquilo que está lá fora e que vai nos afetar. Então, veja, vamos falar um pouquinho das forças externas, oportunidades e ameaças. Por exemplo, oportunidades, um novo nicho de mercado que esteja surgindo, um novo mercado em si, um novo interesse da clientela por alguma área, por alguma coisa, um novo jeito de comunicar. Oportunidades, coisas que o mercado traz para nós e que são coisas que nos ajudam a atingir nossos objetivos. Aí vem também as ameaças. Ameaças, coisas que o mercado traz para nós e que dificultam a realização dos nossos objetivos. Por exemplo, um novo concorrente, um plano do concorrente agressivo, digamos assim, uma restrição legal a produtos, serviços nossos, uma migração da clientela para uma outra atividade e assim por diante. Então, ameaças e oportunidades, forças e fraquezas. A gente começa a análise SWOT pelas oportunidades e ameaças, que são coisas externas, estão lá fora. Então a gente vem de fora para dentro. Agora, coisas internas são forças e fraquezas. Forças, uma qualidade do produto, por exemplo, uma boa imagem que a empresa tem, uma tecnologia nova, um recurso que a empresa tenha para investir, uma competência especial que a empresa tenha. Então, isso são forças. E fraquezas, por exemplo, uma desorganização, por exemplo, um problema de qualidade, por exemplo, uma derrapada no que diz respeito à imagem da empresa, um dano de conceituação da empresa, qualquer coisa assim. Então, vamos fazer uma análise das oportunidades e ameaças e das forças e fraquezas para a atuação no marketing. Lá na sua apostila você vai ver formulários e explicações detalhadas das forças e fraquezas, das ameaças e oportunidades. Então por ali você vai ver como fazer essa análise de uma maneira tranquila, fácil. Agora, depois que a gente faz a análise, nós temos que definir os objetivos. Definir objetivos sobre o que no plano de marketing? Sobre produtos, sobre mercados, sobre políticas de preço, sobre presença na mídia, etc, etc.
Agora, definir os objetivos, vamos definir as estratégias, que é como atingir os objetivos. Sobre esses mesmos itens, vamos definir estratégias sobre esses mesmos itens. E as estratégias estarão atreladas aos objetivos. Um objetivo, um conjunto de estratégias. Um outro objetivo, mais um conjuntinho de estratégias. Lá na sua apostila, lá no seu e-book, está explicando isso direitinho, você vai ver direitinho como é que funciona isso. Muito bem, definir os objetivos e as estratégias em grupo sempre, não é? Lá tem a explicação também de como fazer isso em grupo. Aí você definiu em grupo esses objetivos e estratégias, agora vamos definir os planos de ação. Ou seja, definir quem vai fazer o que e quando, estabelecer autoridade para execução dos planos e responsabilidades. E esses planos de ação servirão como instrumentos de cobrança e de orientação das atividades. Agora, nós vamos ver o que cada coisa dessa contém, né? O roteiro, então, seria: faz uma SWOT-análise, define o objetivo, define estratégia, define planos de ação. Agora vamos ver cada um desses itens, encher mais cada um desses itens e ver o que eles devem conter. E você vai acompanhando com a apostila que vai também orientando sobre cada um desses aspectos aí. Vamos à nossa terceira aula, então. Aula 3, análise SWOT. Como fazer a análise SWOT no planejamento de marketing. Nós já falamos, a análise SWOT é a análise de strengths, weaknesses, ou seja, coisas internas, coisas de dentro da empresa, que dizem respeito a forças e fraquezas. E opportunities and threats, oportunidades e ameaças, coisas externas. E a análise SWOT, então nós estamos reunidos e nós vamos discutir as coisas externas e as coisas internas e vamos tirar conclusão a partir disto. Conclusão, naturalmente, para a nossa ação de marketing, que é o que nos interessa, que é o nosso plano de marketing. Então, do ponto de vista externo, o que traz ameaças e oportunidades para nós? A economia, com suas forças, sua dinâmica, a tecnologia externa, né, as inovações, as ideias, as coisas novas que vão chegando, as forças políticas e a legislação poderão trazer ameaças, poderão trazer oportunidades, o ambiente físico, o clima, né? A ecologia, digamos assim, que cerca a empresa. Além disso, as forças sociais, valores, como é que a sociedade está se comportando, o que as pessoas querem, quais são as opiniões reinantes, enfim, como é que as coisas estão evoluindo. E aí também dentro da parte externa nós temos os fornecedores que trarão ameaças e oportunidades, temos os concorrentes que trarão ameaças e oportunidades, temos os distribuidores, aquelas empresas outras que trabalham junto com a gente e que ajudam-nos a levar os produtos até o mercado. Isso seria varejistas, atacadistas, vendedores autônomos, sites de e-commerce e assim por diante. Então, os distribuidores e os clientes poderão trazer ameaças também e oportunidades para nós, né? Então, a análise externa vai contemplar todos esses itens. E a gente vai analisar isso em grupo, e a gente faz primeiro em pequenos grupos, e depois faz um consenso do grupo maior. A gente vai analisando e vai tirando conclusões, e já vai jogando ali umas ideias, que nós vamos chamar de diretrizes, para depois você usar no fechamento do plano. Vai jogando ideias ali. Olha, uma oportunidade, a economia brasileira vai crescer no ano que vem. Ah, vai crescer, então os negócios vão crescer também. Então já que é assim, nós podemos fazer o quê? Nós podemos fazer isso, fazer aquilo. Quer dizer, você já vai jogando as ideias sobre o que fazer, correto? E aí depois que terminou essa parte da análise externa, passa para a parte da análise interna. Quais são as coisas internas que você tem que olhar? A organização da empresa, que poderá ser eficiente ou não, ela poderá ter fraquezas aqui e ali, a cultura da empresa, a maneira de sentir, pensar e agir das pessoas lá da empresa, os processos que a empresa adota. Por exemplo, suponha que o processo de atendimento de pedido esteja moroso. Não adianta nada, a gente vai lá, faz um bom marketing, vende, na hora de entregar, os pedidos são muito morosos, sai muito erro, sai muita coisa e atrapalha totalmente o marketing. Então, como é que são os processos da empresa, no que diz respeito à entrega, à qualidade, ao serviço ao cliente? Além disso, os recursos da empresa
humanos, materiais, financeiros, a imagem da empresa, a reputação da empresa e as coisas do marketing em si, quer dizer, produtos, pesquisa, atividades de comunicação, mídias, atividades de venda, atividades de distribuição, né? Aqui, esses são os itens fundamentais nos quais a gente encontrará forças e fraquezas. Então, assim nós concluímos a análise, SWOT análise, que são oportunidades e ameaças que estão lá fora e forças e fraquezas que estão aqui dentro. Tudo isso na perspectiva do marketing, né? Nós estamos olhando, fazendo a análise SWOT, mas na perspectiva do marketing, não na perspectiva genérica de gestão estratégica genericamente. Agora sim, na perspectiva do marketing apenas. A gente faz a análise interna, mesma coisa, tira conclusões sobre o que fazer em função das forças e fraquezas que nós estamos apresentando para atingir nossos objetivos de marketing. Então essa é a parte análise. Lá no seu e-book e também separadamente, como documento para você fazer download, existe uma coleção de formulários. São formulários bem simples e autoexplicativos que ajudam você a fazer cada uma dessas etapas pelas quais nós estamos passando. E aí nós teremos 2 formulários específicos para análise externa e interna. E lá no e-book existe a explicação detalhada sobre como proceder a essa análise, ok? Agora vamos para a nossa 4ª aula, que vai falar sobre definição dos objetivos. Nossa 4ª aula, estamos fazendo um plano de marketing. Você está acompanhando com a apostila, está acompanhando com os formulários, está seguindo o processo de planejamento de marketing. Nós falamos, temos que começar com a análise externa, análise interna, e agora vem a segunda parte, que é a definição dos objetivos. Objetivos, o que nós queremos atingir? Usualmente a gente faz objetivos para o ano seguinte. A gente faz o planejamento de marketing lá para o fim do ano, imaginando o ano seguinte. Mas se você vai começar agora, que nós estamos no começo do ano, digamos assim, não há problema, começa agora e depois você entra num ciclo anual. Então, objetivos, a gente coloca objetivos para um ano à frente, né? A gente estabelece objetivos para o ano seguinte inteiro. E aí, quais são os objetivos? O que nós queremos atingir? É fundamental estabelecer objetivos sobre aquelas coisas que são cruciais no marketing, as coisas decisivas do marketing. E quais são elas? Mercado, né? Objetivos quanto a mercados, quais mercados eu quero conquistar, quanto eu quero conquistar de cada mercado, que tipo de mercado, que abordagem eu quero dar em cada um desses mercados. Objetivos quanto a produtos, quais produtos eu quero dar mais ênfase, quais que eu quero que venda mais, quais eu quero tirar um pouco do mercado, o que eu quero com os meus produtos em si. Objetivos quanto à comunicação, quanto eu quero de presença nas redes sociais, quanto eu quero de presença na internet, quanto eu quero de presença nas outras mídias não digitais, no rádio, na TV e assim por diante. O que eu quero em termos de presença de comunicação? Quais são as modalidades de comunicação que eu vou atacar? Vou atacar mais com propaganda ou com publicidade ou com promoção? No seu e-book lá distingue essas formas de comunicação e é bom você saber para na hora de você fazer o plano você equacionar cada uma dessas coisas. Então, objetivos de comunicação, objetivos de vendas por produto, por território, por área, por loja, por tipo de clientela e assim por diante. E objetivos também de distribuição. Objetivos de distribuição. Objetivos de distribuição é você vender, você agir com relação àquelas organizações que ajudam a empresa a levar à frente seus produtos e serviços, né? Varejistas, atacadistas, sites, vendedores autônomos, redes de vendas de todos os tipos. Então, quando for fixar objetivos de marketing, nós vamos fixar nessas áreas críticas do marketing. Lá na apostila esmiuça-se um pouco mais cada uma dessas coisas, para você ter uma visão mais clara de como definir os objetivos no plano de marketing, ok? Agora vamos para a nossa próxima aula, que vai falar das estratégias de marketing. No planejamento de qualquer tipo, inclusive no de marketing, o objetivo diz o que nós queremos atingir.
correto? O que? E estratégia diz como nós pretendemos atingir aquilo. Então, estratégia é o que nós vamos fazer para atingir aquilo. Então, vamos dar um exemplo. Suponha que uma empresa esteja atrasada do que diz respeito a vendas na internet, a e-commerce e assim por diante. E que aí ela analisa a situação e diga, puxa vida, nós vamos ficar muito vulneráveis se a gente não tiver maior presença na internet. Então, ela estabelece o objetivo para o ano, ampliar a receita no e-commerce. Objetivo, ampliar a receita no e-commerce. Tá bom. A partir desse objetivo, ela vai traçar as estratégias. O que poderão ser estratégias para este objetivo particularmente? Melhorar o site da empresa, fazer mais propaganda na internet, no meio digital, buscar assessoria de profissional qualificado em e-commerce, né, para melhorar a eficiência da empresa no e-commerce, enfim, aquelas atividades que vão levar à consecução daquele objetivo. Então, objetivos e estratégias estão sempre amarrados. Lá nos seus formulários do planejamento de marketing, você vai notar que há um formulário para definir estratégias que sempre vincula um conjunto de estratégias a um objetivo. A cada o grande objetivo da empresa, um conjunto de estratégias fundamentais para atingir esses objetivos. Uma ou outra dessas estratégias poderá contemplar 3 ou 4 objetivos, mas não há problema. Você vai organizando de uma maneira lógica, racional. Então, a cada objetivo, um conjunto de estratégias. Então, objetivos e estratégias definidos de maneira interligada. Aquilo que eu quero atingir e como eu pretendo atingir aquilo. Ok? Vamos para a nossa próxima aula, então, que vai falar sobre os planos de ação. Planos de ação. Depois que eu fiz o plano estratégico, defini os grandes objetivos e as grandes estratégias, agora eu tenho que esmiuçar aquilo em ações menores, estabelecendo atividades com autoridade para execução e responsabilidade. É dizer o seguinte, tá bom, para atingir essa estratégia, o que tem que ser feito? Eu quero melhorar o site. Quem vai fazer isso? Como vai fazer isso? Nós temos 3 atividades para melhorar o site. Então, defino quais são as atividades-chave para executar uma determinada estratégia, quais são os responsáveis por elas, né? Responsáveis que terão autoridade tanto para executar, como terão responsabilidade, terão que responder por elas, e aí eu vou estabelecer datas, né? Compromissos, não fechar o plano final vai ser um documento com compromisso desse grupo todo sobre o que atingir no determinado ano. Então, planos de ação. São planos que dizem quem vai fazer o que e como. Há um formulário lá para você ver que ajuda a definir os planos de ação. Naturalmente, os formulários, eu quero que você perceba isso, não são sagrados, não há formulários certos ou aqueles únicos formulários universais para fazer planejamento. Não existe isso. Planejamento está tudo aqui, ó. Então, os formulários, eles são meios para você facilitar seu trabalho. Tá certo? Então não são sagrados. Então aqueles formulários que eu estou sugerindo lá, você usa na medida do seu interesse, pode reformar, pode mudar, pode acrescentar, faça aquilo que mais condiga com a sua realidade lá da empresa, que é a coisa mais condizente com a sua realidade, com a natureza do seu produto ou serviço, etc. Então, os planos de ação, né, que vamos fechar o assunto, eles são ferramentas para orientar a execução dos planos, porque eles vão para a mão das pessoas responsáveis, cada uma faz a sua parte, elas têm ali a orientação devida, né? E eles são umas ferramentas também de cobrança e controle, porque de tempos a tempos, sugeridamente de mês em mês, nós vamos analisar as coisas e nós vamos verificar quem fez o que, se não fez, por que não fez, por que fez, e se fez está bom, se não está bom, se os resultados são aqueles mesmo, e nós vamos avançando com os planos então. Então a gente vai fazendo revisão mensal e vai corrigindo os planos, acertando, ajustando, fazendo e acontecendo, porque o mundo moderno muda muito, né? Então eu fiz o plano lá no fim do ano passado para execução este ano, mas à medida que as coisas vão mudando eu vou ajustando, eu vou contemplando para não ficar com rigidez quando não é necessário rigidez. O bom é ser flexível e inteligente, mas não pode parar de pensar, não pode abandonar o processo de planejamento. O processo de planejamento segue firme, disciplinado e tranquilo para eu atingir as coisas que almejo atingir, ok? Então, plano de ação diz que quem
Quem vai fazer o que e quando? São instrumentos de orientação das atividades, cada um fica com a sua parte, e são também instrumentos de avaliação e controle que vão ajudar nas revisões mensais do planejamento. Essas revisões mensais, elas idealmente deveriam ser feitas no grupo, o próprio grupo que planejou fazer as revisões mensais. Se não for possível, faz de maneira mais restrita, os responsáveis pelo marketing da empresa com os responsáveis pela execução dos planos específicos e assim por diante. Então, isto são os planos de ação, ok? Agora vamos para a nossa 7ª e última aula. Nossa 7ª e última aula, que alegria, o curso terminou, né? Espero que você tenha gostado, que as coisas tenham sido úteis para você e assim por diante. 7ª aula, execução e acompanhamento dos planos. Ora, o grupo de planejamento de marketing da empresa elaborou um plano, botou tudo em documentos formais e assinou embaixo, digamos assim, fez um compromisso de realização de atividades X, Y, Z para obtenção de resultados A, B e C. Então isso é um plano. Este plano agora vai ser executado, cada um vai fazer a sua parte e haverá um processo de revisão mensal para acompanhamento, transformação daquilo que for necessário e sustentação daquilo que está dando certo, correto? Então, mensalmente vamos acompanhando o planejamento e vamos seguindo em frente. Esse processo de planejamento vai trazer aprendizado. À medida que o grupo se envolve, que começa a trabalhar em plano, começa a refletir sobre essas coisas aí, vai aprendendo, as pessoas vão aprendendo. Vai ampliar a eficiência em termos de custos e de rapidez vai aumentar. Então, o planejamento vai ajudar muito a empresa a atingir suas metas, que é entregar as melhores coisas para o mercado, o que nos dias de hoje está muito necessitado. O que eu diria é o seguinte, em termos de marketing, quais são as questões fundamentais que nós temos que olhar para que a empresa atinja seus propósitos, né? Que é de servir a uma comunidade. A empresa precisa, nos dias de hoje, ser cada vez mais eficiente, isto é, ter custos melhores e ter mais rapidez. Ela é rápida e ela tem custos baixos. Para ela ter mais eficácia, eficácia quer dizer ter mais qualidade, entregar mais ao mercado a preços melhores. Se ela não for eficiente, ela não pode ser eficaz. Eficiência diz respeito aos recursos. Ela usa bem seus recursos, ela tem agilidade e ela tem custos baixos. Aí ela será eficaz. Eficácia em gestão diz respeito a resultados, né? O mercado só quer saber de resultado. Então quer saber de qualidade, adequação dos produtos, agilidade e preços bons. É isso que a empresa tem que fazer, senão ela não sobrevive nesses mercados competitivos. Mais 3 coisas que eu colocaria. A empresa deve ser cada vez mais digital, o marketing deve ser cada vez mais digital e a empresa também, os produtos deverão ser cada vez mais digitais. 2. A empresa deverá ser cada vez mais global, porque as fronteiras entre os países e a concorrência estão se arrebentando todas, e a empresa tem de trabalhar de modo cada vez mais simples. Nada de empresa complicada, burocratizada, sabe que isso aí não ajuda ela a resistir às mudanças que estão vindo, nós estamos passando, pelas quais nós estamos passando. Muito bem, o planejamento não é tudo, mas ele é uma ajuda de grande importância para que a empresa caminhe para isso, né? Para que ela caminhe para uma resposta melhor à sociedade, para que ela sobreviva melhor e para que ela cresça e sustente seu lugar no mercado. Então, eu quero desejar bons planos para você, lembrando que se você tem aí um e-book completo que fala sobre toda a estrutura de marketing para você entender a estrutura de marketing e encaixar o planejamento naquilo. Você tem formulários específicos e orientação específica para o planejamento. E além disso, então, todas as vezes que você quiser, tiver interesse, basta escrever para mim, para sanar uma dúvida, para conversar, para falar, para trocar ideias. Então, espero que o curso tenha atingido as suas expectativas e espero que a gente tenha outras oportunidades de se encontrar em outras atividades aí no mercado. Boa sorte para você!